boa noite, tudo bem? Tem um Benatti aí que deve ser o Rafa. Fala oi, mamãe. Boa noite. Bem, Eu confesso, acabei de falar que assim, eu não lembrava que hoje era um domingo barra sábado, sabe? Mas a Páscoa ela é tão significativa, ela é tão significativa que o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Como dizer assim, que se isso não fosse, né, ocorrido efetivamente, se a morte fosse uma realidade, né, intransponível, tudo que a gente faz e vê, né, e acredita, cairia por terra. Mas como a gente sabe que não é assim, e no Espiritismo não é nem só pela crença, né? Nem só pelo testemunho do Cristo, dos apóstolos, daqueles que seguiram, né? A gente já teve provas e provas e provas. Então, eu acho que é uma data muito significativa para a gente ficar longe do Cristo, né? A gente já tem muito espaço para, ou tem, ou deveria ter, né? Muito espaço para o lazer, para o entretenimento, né? Um momento de oração e de estudo, acho que é muito bem-vindo nesse dia. Com isso tudo, escalamos a Claudinha para nos falar do Evangelho e acho que semana que vem a Claudinha não está aqui, que tem o Vir a Ser, né? Então também não dava para perder. Então, Claudinha, brinde-nos com a sua fala. bora lá com a nossa, né? Vou contar com todos vocês. Na verdade, a fala é do Cristo, né, gente? A gente só repete. Bora lá. Ai, deixa eu. Desconectei todas as minhas coisas aqui. Peraí. Tá aparecendo aí, gente? Tá bom meu áudio? Tá 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 baixo? ótimo. ótimo, tá ótimo. Então vamos nós, né? Nesse domingão de Páscoa. Domingo barra sábado foi bom. Amanhã nem sei se vou trabalhar, né? E eu vou. Morram de inveja. Amanhã tenho muito serviço. A gente estava vendo a parábola do semeador, capítulo 8 de Lucas. E aí, fomos até o capítulo 8, versículo 8, e aí o versículo 9, o Haroldo intitula Explicação da parábola do semeador. Então ficamos aqui algumas semanas explicando a parábola para, né, para a gente entender. E Jesus também vai fazer isso. Olha que legal. Mas antes da explicação de Jesus, tem esses dois versículos que a gente vai trabalhar hoje. Eu juntei dois, não fiz um miudinho de um só, não, fiz de dois. Não me condenem que hoje é Páscoa. Bora lá. Capítulo 8, versículo 9 e 10. Os seus discípulos o interrogavam: que parábola seria esta? Ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos restantes, por parábolas, para que, olhando, não o vejam, ouvindo, não entendam. E aí a gente lê e não entende nada, né? Então vamos tentar esmiuçar aqui esses dois versículos antes de vir a explicação do Cristo sobre a parábola do semeador. Os discípulos o interrogavam. Então ele contou toda a parábola. Um homem vinha andando. Os discípulos o interrogavam. Que parábola seria esta? O que você está falando? Por que que eles fizeram essa interrogação, né? Porque esse estudo e esse método de parábola chamado Machal, ele era um método de estudo entre os rabinos. Então você estava lá na sinagoga, o mestre e os discípulos. Que jeito que ele ensinava? Com Machal.
E a parábola é um tipo de machal. Então o mestre contava uma parábola, por quê? Porque ela despertava o interesse do discípulo. Ele ficava ali meditando naquelas palavras, né, para entender num movimento de introspecção, num movimento de busca de respostas. Então isso era uma tradição muito comum à época de Jesus, mas dentro do templo, entre os rabinos. E aí, Jesus vem e começa a contar parábolas, e a gente vai ver que tem um monte de parábolas. Acho que o Bruno que trouxe isso, não sei se foi o Bruno ou sei lá, 30 parábolas que a gente nem conhece. E aí Jesus vem e começa a contar parábolas para a multidão, para o vulgo. Isso era muito estranho. Isso era muito estranho. Então os discípulos ficam assim, mestre, o que é isso? O que está acontecendo? Está contando parábolas para eles? O que é isso? Jesus contava as parábolas para a multidão. E a multidão gostava. E a multidão se prendia àquelas palavras. Muitos não entendiam, mas muitos tinham o coração tocado. Então, esse primeiro versículo que a gente vai ver hoje são os discípulos perguntando para Jesus: Mestre, por que você está utilizando um estudo que é rabínico com a multidão? E conosco o discurso é direto. Porque nessa perícope, deixa eu voltar aqui. Porque nessa perícope, Jesus agora não está mais lá com multidão. Porque a parábola do semeador, ela começa lá em Mateus, se a gente for em Mateus, como a gente estudou em Lucas, né, talvez alguns não lembram, mas lá em Mateus a gente tem que Jesus senta no barco, até a musiquinha fala assim, né? Ele entrou e sentou-se no barco, a multidão ali na praia a esperar. E aí ele começa a contar a parábola para a multidão. Agora, contou a parábola, agora ele se dirige aos seus discípulos. Há alguns poucos ali que estão com ele. Aqui agora nós não estamos mais num contexto de multidão. A gente está num contexto refinado, de poucas pessoas. É Jesus e os discípulos, certo? É muito importante a gente entender isso porque muda, né? Muda o foco. Jesus contou a parábola para a multidão e agora vai explicar a parábola para os discípulos. Por isso que vem a pergunta: que parábola seria esta? E Jesus disse a eles, aqueles poucos: a vós poucos que andais comigo, vós, os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. À multidão, ao restante, por parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não entendam. Então aqui é Jesus se direcionando aos discípulos, certo? E aí a gente vai ver ao longo das semanas, né? Essa isso, que Jesus faz, né? Que é isso? Ele relata, né? Ele traz a parábola e aí ele comenta o que ele falou, né? Ele explica a sua própria parábola, certo? E aí a gente tem que num primeiro momento, Jesus convida e entre linhas está falando para aqueles discípulos que para eles ele pode ir um passo além. Ele pode aprofundar um tantinho mais. Porque eles são espíritos mais preparados para receber esse um tanto a mais. Coisa que a gente está fazendo agora.
certo? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bem? Combinado? Como sempre. Então, para esses discípulos, Jesus vai aprofundar. E aí a gente tem aqui a grande importância do discurso do Cristo, né? Jesus não contava parábola para entreter as pessoas, a multidão, como, sei lá, um espetáculo de teatro apenas. Cada fala de Jesus era direcionada e afetiva. Era com o objetivo principal de ensinar. Seja no discurso direto, seja através de parábolas. O Cristo não podia perder tempo, gente. Tudo que ele falava, tudo que ele falou, foi com o objetivo de ensinar, de engrandecer, de tornar o outro, de dar semente para o outro cultivar e melhorar. Não eram palavras jogadas ao vento. Todas sementes boas. Todas sementes boas. Palavras com objetivos profundos. E aí, quando ele se dirige a esses poucos ali, para esse um tantinho a mais, era porque eles já tinham condição de aprofundar espiritualmente os ensinos. Eles tinham condição de, ao receber o verbo do Cristo, de estar com o receptáculo aberto e captar maior quantidade. No livro, eu acho que é Os Mensageiros, tem uma prece de Ismalha que ela tá é tipo um sanatório, eu não sei, não sei se é um hospital ali, mas tem muitos doentes adormecidos, espíritos dormindo ali, meio que mumificados, estáticos, mas presos ao seu psiquismo doente. E aí Ismalha vai e faz uma prece, e aí, acho que é Aniceto nesse livro? Bom, enfim, o benfeitor lá e André Luiz vê, né, como que caindo do alto, flocos de neve coloridos, só que caindo sobre todos. Então não caía um tantão desses elementos na esmalha, caía igualmente sobre todos. Só que ele começou a perceber que caía igual sobre todos, só que esmalha recebia, vibrava ali em resposta a uma quantidade maior, os trabalhadores que estavam em volta dela um pouco menos, aqueles que estavam, André Luiz um pouco menos, e aqueles que estavam ali adormecidos não conseguiam captar, né, tudo, apenas uma pequena porção. Então, as sementes de Deus, elas caem igual para todo mundo, né? As palavras do Cristo são para todos, mas a resposta e o entendimento é diferente, não é igual. Entendem? Por isso depois ele tinha aquela fala mais profunda com os seus, para que eles fossem semear e para quem tivesse ouvidos de ouvir, que escutasse, né? E aí eu fui lá no livro Doutrina e Escola, para a gente comentar um pouquinho sobre, não vou passar tudo não, mas para a gente comentar um pouquinho sobre essa fala do Cristo, né? Tá lá no capítulo 11, Jesus e Estudo. E aí, Emmanuel começa falando que o apostolado de Jesus começou na festa de Caná, mas
O primeiro contato público dele foi lá quando ele era criança, com os sábios do Templo de Jerusalém. Ele, menino, foi encontrado entre os doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. De certo mostrava o Senhor desde cedo acendrado amor pelas criaturas. E aí, Emmanuel vai discorrendo aqui, mas eu queria chegar nessa parte. É que o Mestre Divino não veio à Terra apenas para religar ossos quebrados, ou para reaviventar corpos doentes, mas, acima de tudo, descerrar horizontes. Descerrar horizontes libertadores à sublime visão da alma, banindo do cativeiro da superstição e do fanatismo. A gente já comentou isso aqui um pouco, né? Todos aqueles que Jesus curou o corpo morreram. Todos que foram curados morreram. Mas eles não foram curados só do corpo. Porque junto com a cura física, Jesus, levando a sua palavra, levando a sua vibração, levando o seu ensinamento, curava também o espírito, libertava aquele do cativeiro. Para todos que a gente pegar, né? Tinha uma palavra do Cristo: vá e não peques mais. A sua fé te curou. Eu entrego o pão do corpo, mas eu entrego o pão da alma também. Eu ensino, além de curar a matéria, eu ensino o espírito a dar e a galgar passos na evolução. Em meio ao coro de hosanas que fazia levantar da turba de enfermos e paralíticos, efetuava a pregação do reino de Deus. Efetuava a pregação do reino de Deus, que no fundo era sempre aula de profunda sabedoria, despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça. Gandhi fala que se todos os livros e os ensinos do Cristo se perdessem e se ficasse apenas as bem-aventuranças, nada teria se perdido, né? Então, nós temos esse despertar de consciência através das palavras do Cristo, da fala do Cristo, recheadas de sabedoria e de afeto, de vibrações de amor. Fosse no topo do monte, ao pé da multidão desorientada, ou no recinto das sinagogas onde lia os escritos sagrados para os ouvintes atentos, fosse na casa de Pedro, alinhando anotações da Boa Nova, ou na barca dos pescadores que convertia em cátedra luminosa na Universidade da Natureza, foi sempre o mestre, leal aos ministérios do ensino, erguendo consciências e levantando corações, não somente no socorro às necessidades de superfície, mas na solução integral aos problemas da vida eterna. Nosso Emmanuel. E aí, fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador, lá no item 5, Advento do Espírito de Verdade. Então a gente vai sair um pouquinho lá de Cafarnaum, de Jerusalém, lá daquela época, e vai vir para agora, né? E Jesus dizendo para nós, agora para a gente. Agora não, também foi lá, né? Mas assim, trazendo para a gente. Venham
como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus fala para espíritos eternos. Ele tem paciência. A gente que às vezes é ansioso e afoito. Mas ele sabe que cedo ou tarde teremos ouvidos de ouvir. Então, essa fala desses primeiros versículos, né, não é para segregar, vocês discípulos são melhores que os outros, que a multidão, não. É que no tempo de caminhada de cada um, não adianta eu falar mais do que eu falei. Eles vão ter o tempo deles. Quantos convites a gente já fez para as pessoas virem aqui, por exemplo, estudarem? Humildinho. E não era o momento da pessoa. E tudo bem. Quantas vezes a gente... a Luísa até comentou uma história do seu Honório, que o seu Honório explicava e aí ele perguntava, entenderam? Aí as pessoas, não entendi não. Então vou explicar de novo. Aí explicava de novo, entenderam? Seu Honório ainda não entende não. Então prossigamos. Não está no momento ainda de germinar aquela semente. E tudo bem. Então para a multidão eu entreguei a parábola. Para vocês agora nós vamos soprar as névoas, tirar mais alguns véus, porque vocês dão conta. E aí fiquei pensando nisso, né? Vira e mexe aqui, eu dou umas escorregadas bem feias assim no dia a dia. Porque os meninos são meu termômetro, né? Porque eu tenho muitas falas, por exemplo, de reclamação. Muitas falas de crítica com eles, por exemplo. Tá errado isso, você tem que fazer assim, não faz assim, você tem que fazer... Claro que tem todo um contexto de, né, educação de filhos, enfim. Mas, pra gente parar pra pensar, como está sendo a minha fala? Qual o objetivo da minha fala? A minha fala é para engrandecer, para ensinar, para educar? Ou a minha fala tá derrubando, tá magoando, tá deixando triste, né? Tanto o outro quanto a mim mesmo. Como está sendo a sua fala? Está sendo igual a do Cristo? Na maioria das vezes? É importante, pelo menos para mim, isso é muito importante, parar, né, no fim do meu dia ou até durante o acontecimento, né? Como eu estou agindo? Que tem saído do meu coração através da minha fala? Como eu poderia falar de um jeito próximo ao que Jesus falava? A minha fala traz ânimo? A minha fala traz alegria? A minha fala é de gratidão? É de esperança? É de otimismo? Minha fala é inspirada pelo Evangelho?
Que sementes eu estou lançando, né? E eu tô trazendo isso não no sentido da gente, nossa, não tá, né? Tá ruim, tá triste, tá depressiva, minha fala tá diminuindo o outro. É no sentido de parar e refazer o tempo todo, porque amanhã eu vou parar de novo e refazer. Quantas vezes o Léo chega pra mim e fala: Mamãe, não precisa falar assim comigo, por que você tá tão brava? E aí eu penso: por que eu tô tão brava? Como eu poderia mudar a minha fala para ensiná-lo isso que eu quero ensinar? Sem precisar ser com agressividade na fala, né? Pensemos. E para que a gente tenha esse exemplo de Jesus, que aproveitava todas as suas falas para ensinar, com bom ânimo, com alegria, com amor. E aí ele disse: tudo bem até aqui, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Falem alguma coisa aí com alegria, bom ânimo e amor para mim. Eu não vejo todo mundo, eu tenho que ficar parando aqui. Tudo certo? Eu acho que a fala é um desafio muito grande. Eu que tô com os meus sobrinhos aqui em casa, né, esses dias, e aí muita gente para cuidar, né, e cada um chama atenção de um jeito e tal. Eu fiquei olhando, falei, nossa, mas tá muito ruim essa a fala, assim. Eu não digo do sentimento, do cuidado, isso eu não falo. Mas assim, a fala precisa melhorar muito, né? Melhorar muito. Até não sei se você vai falar, mas um livrinho terrível, né? Chamado Sinal Verde, tem um capítulo lá chamado Nos Domínios da Fala. Tem que ler de. Ai, ai. Vou trazer ele semana que vem. Nos domínios da fala. A fala tem um poder que a gente não dá a devida importância a ela, né? A esse poder, né? Tem até uma historinha que a gente conta com as crianças aqui com animaizinhos. Não sei se como é que funciona aqui, mas eram bichinhos numa competição, numa corrida, né? A tartaruga e o coelho. E aí o coelho, vou ganhar de lavada, né? E aí ele foi e tal, só que aí ele foi desviar para dar mais chance para a tartaruga, e aí ele caiu no buraco, e aí foi acontecendo um monte de confusão, né? Até que uma hora ele machucou e ele não ia terminar a corrida. E a tartaruga foi a passos lentos, mas foi conseguindo, né? E só que a multidão tava criticando a tartaruga: "Ih, você não vai ganhar nunca. Ixi, pode desistir, coitada de você. Já era, você não vai ganhar de jeito nenhum." E começava a chincalhar a coitada da tartaruga. Mas ela continuava. Ela continuava no seu passo lento e ia até que conseguiu cruzar a linha de chegada. E aí foram conversar com a tartaruga. E ela só respondia por linguagem de sinais, porque ela não ouvia. Né? Nesse momento era bom não ouvir, né? Mas remetendo à fala das pessoas. Como que a minha fala pode incentivar o outro, né, a ganhar, ou a conseguir, ou paralisar, né? Então, um capítulo bom pra gente colocar lá no grupo, né? Claudinha, eu falei nos domínios da voz, é até uma boa lição de casa para a gente ler, fazendo culto, né? Durante a semana aí. Mas a respeito dessa, eu vi um videozinho de um coelho e uma tartaruga, vídeo né, disputando, e o coelho parava, e a tartaruga foi indo, e o coelho parando, e a tartaruga ganhou. E eu vi as pessoas ficando bravas com o coelho.
E me lembrei das pessoas me narrando, essas pessoas que levam os filhos para jogar futebol, jogar basquete, né? É, e a torcida dos pais às vezes é muito mais Eu passo para aí, por isso, é muito é, triste. é, 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 é- Detona a criança. isso Perversa, perversa. aí, Perversa. por aí, não É, é? Porque você quer, né? Às vezes alguma próprios coisa pais. que você quer concretizar, né? No filho, não sei, né? Mas assim, então você vê que até aí, né? Até aí. Eu passo muito por isso, porque eu levo os meninos para jogar bola e aí é muito assim mesmo, de o mais leve é ser o burro, né? Pro próprio filho. E realmente dá uma dor no coração mesmo, assim. Falo, gente, se eu tivesse lá jogando, eu não ia sair satisfeita, não, ia sair triste do jogo. Mas enfim, que a nossa fala seja diferente, né? E aí então Jesus disse para os seus discípulos: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos restantes por parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam. E aí, gente, tô passando de calma. E aí, o Luiz ajudou aqui hoje, né, gente? Tem que agradecer ele. Ele foi lá no grego clássico mesmo, assim, lá no grego koiné, que eles chamam, né? A palavra mistérios vem de mysterium, palavra que significava na antiguidade algo em que as pessoas precisavam ser iniciadas antes que pudessem compreender na sua totalidade. Então tinha lá os rituais gregos, né, bem na antiguidade mesmo. E aí, para você entrar naquela cerimônia secreta, por exemplo, você tinha que ser iniciado, não era para qualquer um. Então você tinha que ser iniciado ali para entender aqueles símbolos, aqueles sinais, né? E aí vem disso, vem daí a palavra mistério, né? E mysterium procede da raiz muo, que é ser iniciado ou ser instruído. E aí significa também algo que estava encoberto ou escondido. Esses iniciados, os mistes, que iriam participar desses cultos secretos, deveriam, olha que interessante, quando eles saíssem dessa reunião secreta, eles tinham que, as pessoas falavam assim para eles: vocês agora têm que ter os olhos, ouvidos e bocas fechados, né? Porque o que acontece aqui é só para quem está aqui. Então, olhos, ouvidos e bocas fechados. Não sai espalhando aí para ninguém, porque eles não conseguem entender nada. Ou seja, certas lições só devem ser compartilhados com quem está aqui, com quem pode, com quem tem subsídio para entender. É um grupo seleto, mas é um grupo que dá conta de compreender com profundidade esses ensinos que não são palpáveis, que são espirituais. Porque para a multidão era fácil ver um milagre, né, entre aspas, de Jesus curando um paralítico. O cara está paralítico e ele levanta, né, concreto, o cego que volta a enxergar, né? Mas algumas verdades espirituais precisava ser tratada com mais profundidade. Nossa, e aí? Eles não vão saber nunca? A gente está aqui fazendo o quê? A gente está aqui fazendo isso. Talvez lá atrás a gente não conseguisse, como multidão, entender, né? Mas a gente já galgou um tantinho a mais aí e já consegue compreender um pouco melhor desses ensinamentos espirituais. E aí vou lá para o Evangelho de novo. E a gente vai só de Evangelho. Lá no capítulo 24, só não, porque a gente fala um pouquinho do outro, mas mais de Evangelho.
Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 4 a 6. No item 4, todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Então, muita luz pode ofuscar, em vez de iluminar e esclarecer. Entendem? Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Então, a gente aqui, enquanto adulto, a gente sabe o que é ser CLT, por exemplo. A gente sabe o que é trabalhar numa empresa. A gente já... Para uma criança é difícil você explicar. Esses dias meu filho veio perguntar o que era CLT. Como que é? Não tem. Nessa vida não tem onde, né? Você vai rodeando ali, mas tem hora que não tem coisas que não dá para explicar para uma criança. Mas quando ela galgar a juventude e a idade adulta, sim, ela vai compreender, né? Não é, de novo, escolher quem que eu ensino, quem que eu não ensino. Mas é o tempo de cada um. E Jesus sabe que somos espíritos imortais, que uma hora a gente vai conseguir galgar esse ensinamento. O seu Honório, numa comunicação mediúnica, ele estava indo fazer um curso de miudinho no plano espiritual, de evangelho. 50 anos ensinando o evangelho aqui, e aí ele foi lá, do lado de lá, que então, curso da Bíblia. Vamos estudar o evangelho. Quanto tempo? Para sempre. Muito tempo, né? Então, daqui, quando a gente voltar numa outra encarnação e estiver estudando esse versículo, a gente vai aprofundar um tanto mais, né? Um tanto mais. Então, não é porque, vocês são... Não, né? Não é questão de, não quero ensinar para vocês, não. Não. É que agora não é a hora. Para algumas pessoas que ainda estão na fase da infância, não dá para ensinar coisas da fase adulta. É só isso. Mas vai chegar esse tempo, né? Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva. Então, tem hora que vem aquele comichãozinho ali. Nossa, vamos estudar o miudinho? Não basta só as aulas de evangelização, a palestra na casa espírita, eu quero mais. Eu quero mais. Vamos aprofundar mais? Vamos, então a gente se reúne e vai aprofundar mais, né? Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então é isso. Não é para esconder a luz, mas é para que a luz seja farol a iluminar e esclarecer, não luz que ofusca e enceguece. Porque vai chegar a hora que a gente vai ter fome, vai chegar a hora que a gente vai querer ir além, vai chegar a hora que a gente vai querer dar esse passinho a mais e mais fundo nesse ensinamento. Quero aprender grego para eu descobrir como é que foi nessas palavras lá. Então vai aprender grego. Né? Chegou essa hora, você está com vontade, vai lá aprender grego. Hebraico, aramaico, vai lá.
né? Que a gente vai dando esses passos para aprofundar cada vez mais. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. É isso que a gente estava falando, né? Tem a época, as frutas antigamente tinha mais época, hoje em dia eu acho que já foi tanta mudança externa para dar manga o ano inteiro, mas os mais antigos, meu pai fala assim, ó, época de jabuticaba é agosto. Não adianta você querer jabuticaba em fevereiro, né? Então tinha esse ciclo assim, né? E a gente também tem. A gente também tem. Não adianta forçar a barra, né? Que não vai dar bom. Ô, Claudinha, nesse Fala. slide anterior tem um ponto interessante, né? É quando ele fala que as coisas são revelados gradualmente. Conhecimentos espirituais, né? Conhecimentos de espiritualidade profunda, eles não são alcançados com o exercício, né? Com você racionalmente tentar elaborar, né? Essas noções de espiritualidade profunda, elas vêm de lá para cá, né? É muito interessante esse ponto. Por isso que a gente chama o espiritismo de terceira revelação, né? Tem a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação. Porque não são coisas que a gente vai conseguir alcançar. A gente precisa de que alguém que já tenha esse conhecimento traga isso para nós, né? Mas é lógico que a gente, como você colocou, né? Tem que ser algo gradual, né? Tem que ser, porque senão você não alcança lá em cima. É o que Jesus estava tentando explicar aqui. Não adianta eu falar para a multidão de uma forma direta as coisas do reino de Deus. Não adianta, porque é preciso ir subindo degrau a degrau. É uma gotinha aqui, aí você assimila. Essa verdade faz parte de você, aí você põe em prática. Porque é isso, né, Bruno? Não é uma questão racional, né? É do sentir, né? É do vivenciar, é do incorporar aquilo na sua vida. E aí ele dá mais um. E ele dá mais um. Ele dá mais. Quanto que. Ô, gente, o Chico, quando começou a psicografia, Parnaso, Nosso Lar, o quanto ele foi criticado pelos próprios espíritas, pela própria Federação Espírita. Que viagem que é essa que você está falando de ônibus que voa, né? Não conseguiram. É a verdade espiritual profunda. Não só a questão do ônibus, mas assim, tudo que trouxe, né? As verdades foram ditas e assim, precisou ser o Chico nesse exemplo de humildade, de força, de moral tão grande para que hoje a gente tenha isso como certo. Mas quando começou, nossa, você está inventando demais, você está exagerando na fantasia, né? Pode falar, Everton. Tem um. Porque o texto começa, o outro texto, né, do capítulo 6, ele fala o Espiritismo, como fez a minha palavra, né, em outro tempo, vem dissipar as trevas. Tem uma música do Danny Black, chama O Desnudar de Tudo. E quando eu ouvi essa música, assim, eu falei, esse cara tá falando de, assim, pra mim, né, tá falando de espiritismo. Porque a gente está falando de conhecimentos, né, de verdades, e a gente percebe que há um movimento crescente de ecumenismo e de uma visão cada vez mais holística a respeito das deficiências, dos problemas do ser, né? E muita gente ainda está arraigado numa frase, né, a minha religião não permite. Ora, chegará um tempo em que, né,
A tua consciência né, a permissão ou não, o bem comum, o fazer bem, né? Então, o desnudar de tudo, não sei como é que a gente está de texto aí, mas ele é. Vou falar rapidinho. Fala assim, ó. Estava escrito numa pedra enterrada numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro de saberes e motivos. Estava ali. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona. Muito em breve será lido. Então no começo ele fala assim, ó, estava bem escondidinho, mas agora descobriram. Logo vai ser revelado. Para toda a humanidade que não aguenta de vontade de saber qual o sentido disso tudo. Sermos sós, Deus ser mudo, o que somos, onde vamos, onde erramos nesses anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em capítulo explicando todo o ciclo, destacando como um círculo, sublinhando tal versículo. Do porquê o ser humano ter esse desejo insano de vencer, azar e sorte, e o que vem depois da morte. Quais os passos desse enredo, quais os termos do segredo, porque temos tanto medo, porque há tanta vaidade entre nós. Estava fechado, bem ali, bem tocado, essa inesgotável fonte parecia tão distante, mas agora está de frente do horizonte, e hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério do ser vivo, o mistério do ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler o desnudar de tudo. Então, para o Cristo, né, havia um tempo, né? E esse tempo, dizem os espíritos, são chegados. Ai, perfeito, ótima lembrança, Everton. Às vezes vou até correr aqui pra gente colocar, deixa ela na agulha aí. A gente já colocou ela uma vez lá no grupo, não sei se todo mundo viu, mas ela é top 10 aqui de casa da playlist. E ele fala de mistério também, né? Não podem existir mistérios absolutos. Então, não é uma questão de esconder para sempre. Não tem mistério absoluto. É mistério nesse sentido que o grego nos traz, de precisar ser iniciado, de precisar estar preparado para receber com a profundidade que aquilo merece. Né? Então, não existe mistério absoluto. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Todos teremos acesso. Todos, a multidão toda. Né? Cada um no seu tempo. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando houver se purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Olha que analogia legal. A verdade está lá. A montanha está lá. Eu lembro quando eu morava em Ouro Preto, tinha muito nevoeiro. Muita neblina, muita, direto. E aí aquelas montanhas gigantescas que você não enxergava. Era muita névoa, era muita neblina. A gente chamava lá de Castelo de Gresco. Quando eu ia chegando, era Castelo de Gresco, só as nuvens assim. Então, mas significa que a montanha sumiu? Que as casas sumiram? Não, tá tudo lá. Mas elas estão debaixo do nevoeiro, né? Então, o vento sopra, o nevoeiro se vai e a gente consegue enxergar. O que é esse o vento sopra? É essa minha vontade, né? De querer e de conseguir me aprofundar mais, cada vez mais, descobrir cada vez mais, querer cada vez mais, né? E aí, quando o nevoeiro vai, né, se dissipando, a luz vai ganhando espaço. E aos poucos a escuridão vai cedendo, mas é aos poucos. É gradativamente, é sem salto, porque não adianta. Não vai adiantar eu receber a luz forte. Eu vou me queimar, eu vou ficar cego, porque a luz está muito forte para mim.
Então eu tenho que ir acendendo aos poucos, acostumando aos poucos com aquela luz, né? Até que eu consiga um dia ter tanta luz também que eu vou conseguir chegar mais pertinho da luz pura do Cristo. E aí o seu Honório falava assim, que a lágrima derramada, desculpa, escrevi errado. A lágrima derramada por amor é a mais eficaz para limpar o nevoeiro dos olhos. Então é na vivência, né? É no nosso dia a dia ali aprendendo com o que a gente está vivendo, vivenciando. Por isso que é importante a gente parar, como que tá a minha fala, como que tá a minha ação, porque, gente, às vezes eu falo com o Ramon, eu tô falando demais nos estudos todos que eu participo, mas como que tá a minha vivência? Não adianta, né, falar e não vivenciar aquilo. A Sheila trazia isso muito pra gente, né? Nós vamos falar sobre o que essa semana na evangelização? É sobre humildade? Então, como que tá a sua semana? Como que tá esse desafio? Como que tá a sua paciência? É sobre paciência que você vai falar? Como que você tá em relação à paciência? No seu dia a dia, nas coisas que acontecem no seu dia. Você tá tendo paciência? Tá te testando e você tá passando na prova? Ou você tá caindo e perdendo a lição? Ela foi um grande exemplo para mim, sabe? De vivenciar o que fala. E a gente precisa fazer esse exercício. Porque, como diz o Haroldo, falar até papagaio fala, né? Então, aqui, né, como a gente estuda, a gente repete lá o que um outro falou, fala aqui para vocês, mas como que tá o processo de vivência, de aprendizado, de colocar em prática? Pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, o que precisava ser dito, o ponto essencial para todos, que é a caridade, que é o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, pum, direto. As outras coisas que podiam vir por parábolas, tudo bem, você tem um tempão aí pra gente, pra assimilar, não tem problema. Mas o que Jesus precisava falar diretamente, ele falava. Claro e explícito. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem. Amar-se e ao próximo como eu vos amei. Assim devia ser, tô acabando. Porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ignorante de ignorar, né, de não conhecer, a qual ele se limitava a dizer: eis que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Né? É isso, gente. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tacar a música aí, Everton, ou não? Tô não. Quer encerrar com ela? Você sabe. Pode pôr? Procura aqui rapidinho.
Pode pôr? Ai, peraí. Esqueci de compartilhar o áudio. Estava escrito numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro de saberes e motivos. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona, muito em breve será lido para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber qual o sentido disto tudo, sermos sós, de Deus ser mudo. O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo, destacando com um círculo, sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer azar e sorte, e o que vem depois da morte. Qual os passos neste enredo, qual os termos do segredo, por que temos tanto medo, por que há tanta vaidade entre nós. Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte parecia tão distante, mas agora está de fronte do horizonte. Hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler. Cravado numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro de saberes e motivos. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona, muito em breve será lido para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber qual o sentido disto tudo, sermos sós, de Deus ser mudo. O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo, destacando com um círculo, sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer azar e sorte, e o que vem depois da morte. Qual os passos neste enredo, qual os termos do segredo, por que temos tanto medo, porque há tanta vaidade entre nós. Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte parecia tão distante, mas agora está de fronte do horizonte. Hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério, o mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali,
basta ler. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler o desnudar de tudo. O desnudar de tudo. Maravilhoso, né? A Lígia vai aproveitar o momento e fazer a prece final. Eu comentei com a Evinha assim, é a arte da nova era, né? Que ela não é um privilégio dos espíritas, ela é do mundo. Então, os artistas estão aí para Captar. captar e elevar, né? Então, nesses minutos, vamos aproveitar os nossos pensamentos ligados ao alto, agradecidos por mais esta reunião, por esses momentos de reflexão, que os ensinamentos possam nos auxiliar a dar mais um passinho na direção da nossa reforma íntima e que possamos ser instrumentos da Tua paz, Senhor, onde quer que estejamos. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Grazie. Obrigado, Claudinha. Obrigado, gente. Boa semana, bom feriado amanhã. Com Deus. Tchau, gente. Tá, gente. Boa Com Deus. Obrigada, noite, Claudinha. obrigada, muito Semana, obrigada. obrigada. Para todos. Tá.